Como eu tava animada pra voltar pra cá. Eu não tô acreditando que eu tô de volta pro YouTube, que foi a forma que eu comecei na internet. Eu acho que essa conversa vai acabar ficando pra um outro vídeo, porque hoje eu vim falar sobre a minha primeira maratona, que no caso até agora foi a minha única, e eu coloquei como um propósito falar dela antes de eu fazer a minha segunda maratona, que vai ser daqui a 2 meses. Então se arruma, fica confortável e se prepara, porque hoje eu vou fazer um overview do quilômetro 1 ao 42. E a gente tem companhia. Eu queria muito mostrar pra vocês. Calma, peraí, eu vou gravar. Ai, meu Deus. Como é bom viver a vida assim. Quando eu fui correr, eu acho que uma forma de amenizar a ansiedade que eu tava sentindo foi entender exatamente o processo da corrida em si. A gente fala muito que o mental tá envolvido o tempo inteiro, mas poucas pessoas descrevem como é o processo mental delas. Eu lembro exatamente como eu me senti do quilômetro 1 ao 42 e eu queria compartilhar isso com vocês. Vou ter outros vídeos que eu vou estar falando mais sobre a minha preparação, como foi o meu ciclo. Eu descobri que eu tava com anemia pouquíssimo tempo antes da minha prova. E por último também eu vou ter um vlog mostrando tudo, porque eu realmente documentei e eu quero mostrar pra vocês como foi estar ali de pertinho. Vamos lá. Eu acho que eu fiquei de 40 minutos a 50 minutos só esperando pra largar. Então foi uma largada bem demorada. A minha prova ela foi em Paris. E lá tava muito frio. Não só frio, mas ventando bastante. Então eu lembro que eu tentava me proteger com as pessoas ao redor e, tipo, ficar no meio de várias pessoas, mas tava muito difícil. E o único casaco que eu tinha, eu deixei com meu pai antes de entrar pra área. Então eu larguei, tipo, bem desaquecida, não consegui correr nada, fazer bastante alongamento lá, não tava dando certo. Então eu tentava dar uns pulinhos e dar uma leve aquecidinha, mas assim, não tinha muito o que fazer. Então eu larguei a prova bem despreparada. Eu larguei com pessoas que estavam correndo num pace de 5:20 a 5:30. Então eles estavam muito mais rápidos do que eu tava planejando largar. Então assim, eu tive que ter um mental muito forte de não acompanhar elas sem querer. Porque no início é onde, tipo, se concentra a galera que tá indo pra assistir. Então, aquela emoção vai tomando conta. Eu queria largar às 6:50. Eu lembro que eu olhei pro meu relógio e eu tava, tipo, às 6. Daí eu falei, putz, vou ter que dar uma diminuída. Lembrando que essa foi a minha primeira prova, então eu não fui com o intuito de terminar ela o mais rápido possível. Eu fui querendo finalizar. Eu realmente gostei muito da quilometragem e eu soube aprender com ela e entender dela. Então, tipo, isso foi muito, muito, muito bom. Eu devia ter feito isso antes. Meu primeiro quilômetro foi a 6:34. Tava um pouco mais rápido do que eu queria. E depois eu já comecei a arrumar ele de novo. E eu lembro que no 7º quilômetro, eu falei, caraca, já passou 7 quilômetros. Eu demorei 7 quilômetros pra perceber que eu tinha começado minha prova, que eu tava correndo. Os primeiros 7 foram muito intuitivos e foram muito rápidos, e ainda tava vendo muita gente e vendo os monumentos, os primeiros monumentos que a gente tava passando por. Então, eu não tinha nem parado pra perceber, tipo, caraca, eu tô correndo uma maratona. E aí, no 7º quilômetro que eu falei, oh! Tipo, já foi 7 quilômetros. Isso daqui tá muito legal. O próximo marco grande que eu tenho foi de 21 quilômetros. Oficialmente é a maratona, quer dizer, é alguns metros. Beijinho. Meia. Quando eu completei meia maratona, eu lembro que eu tava me sentindo muito tranquila. Foi quando eu falei, tipo, caraca, já foi metade. E eu tava bem, eu ainda tinha muita energia. De novo, essa era a minha intenção. No 30 foi quando me assustou. Nos treinos eu tinha ido até 32 quilômetros, se não me engano. E não foi tudo na mesma corrida, foi no mesmo dia, né? Então eu corri, se não me engano, 25 e depois 7 de noite. Então o máximo que eu tinha corrido no mesmo dia, na mesma corrida, tinha sido 28 quilômetros. Tinha acabado de passar o meu máximo ali. E eu já ouvi muita gente que quebra no 30, porque é mais ou menos até onde a maioria das pessoas vão.
eu fiquei com muito medo de ser um quilômetro que também fosse me pegar. Mas eu lembrei de ver uma menina, o relato de uma menina falando que ela ia perdendo energia durante a corrida. E um dos comentários foi: nossa, que estranho, porque eu sou uma pessoa que a cada quilômetro eu vou tendo mais energia pra terminar. E eu lembro que eu coloquei na minha cabeça, tipo, eu vou ser essa pessoa. Cada quilômetro, tipo, eu vou ter mais energia pra terminar. Isso eu acho que foi uma coisa que eu vi a Manu City falando também, que ela vai reprogramando o cérebro dela pra pensar que a cada quilômetro de corrida ela vai ficando mais forte e vai ficando mais fácil. E isso entra muito no mental. Quando chegou no meu quilômetro 30, 31, eu tava com medo. E eu demoro muito pra tomar gel. Eu fui tomar meu gel e aí eu falei, pô, deixa eu dar uma andada e tomar ele enquanto eu ando. E aí eu tomei a decisão. Acho que eu andei cerca de 15 metros, máximo. Só que era uma hora que tava concentrado com tanta gente que começou a gritar: vai, Ana, vai, Ana! E eu falei, cara, eu não vou andar, não. Tipo, que absurdo. Eu não vou andar. E aí eu só voltei a correr. Eu sabia que era mais por medo do que por qualquer outra coisa. E eu chorei muito durante a minha corrida porque eu fui reencontrando meu propósito. Então eu sabia que quando eu tava fraca e quando eu tava doendo, era só ouvir. Eu tinha uma música que eu ouvia muito e ela era uma música de Deus e religiosa. Então eu tava agradecendo muito por todo o processo, né? Depois disso, pra mim, foi muito tranquilo. Do quilômetro 32 ali ao 42. É engraçado porque parece que o tempo não passa. Você tá no 35 e ainda faltam 7 quilômetros. Tipo, é muita coisa. Então foi um momento que eu tava tipo, não, já tá acabando. Já tá acabando. Já tá acabando. E aí não tava acabando. Mas graças a Deus também os últimos quilômetros foram mais descontraídos. Tinha um pouquinho de subida ali. A elevação não era tão grande, mas bom, tinha. E bastante gente torcendo. Então, acho que foi um momento também que foi leve. Eu finalizei e eu podia ter corrido tipo mais 15 quilômetros. Eu saí de lá procurando ultramaratonas, porque eu falei, this is my calling. Eu falei, juro, é pra mim. Eu acho que foi uma ótima tática. E começar com uma maratona só pra finalizar ela, tipo, com muito respeito ao 42. Eu acho que eu vou estar com um olhar diferente na minha próxima, que vai ser Valência. Vai ser ótimo. Mas esse foi o meu thought process. Eu espero que isso possa ajudar ou acalmar alguém. É muito sobre reencontrar a sua motivação, o seu objetivo, o porquê você tá ali, porquê você tá fazendo o que você tá fazendo. Pra mim, me conectar com isso durante a minha corrida foi muito importante. É isso, eu acho que se prepare pros momentos difíceis, porque eles vão vir. Tipo, vai ter um momento que você vai estar cansado. Então, é só saber o que fazer nesses momentos. Mas esses foram meus 42 quilômetros. Oficialmente, acho que foi um pace de 6:43. E tá tudo bem. Tipo, você não precisa fazer uma maratona abaixo de 4 horas, abaixo de 3 horas. Correr cumprindo o seu propósito é o mais bonito de tudo. E se seu propósito é estar lá, é lembrar que você tá vivo, que você tem um corpo saudável, que você superou alguma coisa, que você tá num momento melhor da sua vida, ou que você tá num momento muito difícil e você quer usar aquilo como uma válvula de escape. Isso é o que eu vejo de bonito na corrida. Um número é só um número. Seu número ser menor não é proporcional a quanto a corrida te faz bem. Então deixa ela servir o propósito que ela tem na sua vida, da forma que ela quiser. Pra mim, foi terminar a minha maratona de Paris em 4 horas e 43 minutos. E se Deus quiser agora, só porque eu tô treinando, e porque eu quero, e porque eu acho que faz sentido, eu vou diminuir uns 15 minutos. Mas eu também não sei, e tá tudo bem se eu não diminuir. Mas é isso, obrigada e beijos!